A Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, decepcionou os que esperavam resultados mais palpáveis. Na visão dos críticos, o encontro apenas repetiu promessas e adiou ações. Considerado tímido, o documento O Futuro que Queremos deixou para 2015 a definição das metas sociais e ambientais, os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que deveriam substituir as atuais metas do milênio. Adiou-se a decisão sobre o mecanismo de financiamento ao desenvolvimento sustentável e o acesso a tecnologias mais limpas. Economia verde aparece no texto final do documento apenas como um dos instrumentos para o desenvolvimento sustentável, mas sai da Rio+20 sem um conjunto rígido de regras. Como disse o chefe do PNUMA, Achim Steiner, a meta exige dos países ricos que descasem desenvolvimento e consumo e dos demais que cresçam de maneira verde. Não é um desafio simples. O Acordo Global sobre a Proteção da Biodiversidade em Alto Mar foi igualmente postergado, bem como não houve consenso para que o Programa Ambiental da ONU se tornasse agência independente, com contribuições de todos os países membros, pleito especial da França e de países africanos. O presidente François Hollande prometeu continuar a luta pela mudança de status da agência e pela proposta de criação de uma taxação sobre transações financeiras para mobilizar recursos para a chamada economia verde. O secretário-geral do encontro, Charles Roussang, viu como conquista os compromissos voluntários firmados entre o setor privado, governos e a sociedade. Ele contabilizou 705 acordos que irão direcionar 1,6 trilhão ao desenvolvimento sustentável nos próximos 10 anos. O governo brasileiro anunciou a decisão de destinar 2 bilhões de reais para projetos de inovação sustentável em empresas, por meio de linha de fomento. O crédito visa estimular o setor privado a desenvolver produtos que consumam menos energia. O programa, batizado de Brasil Sustentável, funcionará no âmbito da FINEP. O valor destinado às inovações verdes equivale a 1/3 do orçamento previsto para a instituição neste ano, que é de 6 bilhões de reais. 5 bolsas de valores assinaram documento voltado à promoção de investimentos sustentáveis de longo prazo em seus mercados. Tomaram a iniciativa com a expectativa de que investidores e as mais de 4.600 empresas listadas em seus mercados irão aderir a práticas de governança corporativa, social e ambiental. A presidente Dilma Rousseff prefere ver o encontro como alicerce para futuro avanço. Como disse, um ponto de partida e não de chegada. O Brasil, país anfitrião, trabalhou mediando interesses diversos da Europa e Estados Unidos em temas complexos, considerando o atual ambiente de crise mundial. Não se pode deixar de registrar que a reunião ocorreu em momento complexo e difícil tanto para as economias desenvolvidas como para as economias emergentes. Mas não é pouco. O processo instaurado e a ser solidificado que a Rio+20 deixou como legado. A Assembleia Geral da ONU deverá criar, ainda em 2012, grupo de trabalho que dará prosseguimento aos compromissos firmados. O cronograma mais elástico
não exime o Brasil de já trabalhar para ter uma estratégia de captura das oportunidades da economia verde. Podemos fazer muita coisa se nos posicionarmos para esse cenário que é inevitável. Fechada a rodada de negociações multilaterais, precisamos avançar na agenda global rumo ao desenvolvimento sustentável. Esse é o momento para dar maior precisão aos conceitos, identificar mecanismos e aperfeiçoar o sistema de governança global. Caros senadores, prezados companheiros, o setor privado está comprometido com o desenvolvimento sustentável e inclusivo. No documento A Indústria Brasileira frente a Rio+20, levado ao encontro pela Confederação Nacional da Indústria, foram apontadas as oportunidades que emergem para o desenvolvimento dos negócios, as necessidades de aprimoramento do ambiente regulatório e as políticas públicas no Brasil. A indústria brasileira espera a adoção de conceitos que tenham potencial mobilizador e que reforcem o equilíbrio entre as três dimensões da sustentabilidade. Não é aceitável sacrificar qualquer uma dessas facetas em detrimento das demais, mas antes buscar mecanismos e soluções para compatibilizá-los. Se na Rio 92 foi considerado vitória se falar em meio ambiente e desenvolvimento, o documento da Rio+20 pontua que a erradicação da pobreza é central na agenda ambiental. Matriz energética limpa e políticas contra a pobreza são desafios já antecipados pelo Brasil e prioridade do governo, como frisou a presidente Dilma Rousseff no recente Fórum Nacional de Mudanças Climáticas, evidenciando que o país pode potencialmente fazer muito mais do que seus pares nessa área, por características que lhe são próprias e que envolvem o mérito das lideranças brasileiras. O Brasil precisa desenvolver e gerar riqueza para incorporar segmentos expressivos de sua população aos benefícios de um mercado de consumo de bens industriais. O desenvolvimento nacional impõe, assim, um crescimento dos níveis de produção e de consumo que responda aos objetivos de distribuição de renda prioritários em uma sociedade democrática. Cabe a essas empresas criar o progresso econômico e contribuir para a geração de empregos e renda de forma responsável e sustentável. A inclusão social de uma grande faixa da população dos países emergentes e em desenvolvimento, até então sem acesso aos mercados de consumo de massa, será um dos principais fatores de dinamismo da economia global nos anos que se seguem. O setor privado quer igualmente o aperfeiçoamento do modelo de governança global e a implementação efetiva de mecanismos operacionais de financiamento e transferência de tecnologia para países em desenvolvimento. Ressalta ser importante avançar nas novas métricas e indicadores de desenvolvimento. O cenário internacional da crise desfavorece saltos institucionais significativos, mas não deve gerar imobilismo. Pode-se avançar e aperfeiçoar, processo que deve ter como eixo a criação de incentivos e a remoção de obstáculos para a transição rumo a novos padrões de produção e consumo. Senhoras e senhores senadores, a introdução de barreiras às importações de produtos intensivos no uso de energia, água e em emissões de gases de efeito estufa vem sendo discutida em países desenvolvidos. Essa hipótese, se concretizada, pode gerar novos focos de conflito comercial entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, sem qualquer benefício palpável para o enfrentamento dos desafios ambientais e daqueles associados à mudança do clima.
Um dos desafios mais relevantes na esfera global consiste no desenvolvimento de novas métricas que respondam às especificidades do desafio do desenvolvimento sustentável. A indústria brasileira entende que a definição de metas e de padrões de comparabilidade entre países, setores e empresas demanda a formação de bases de dados de referências sólidas e confiáveis, que respeitem especificidades regionais e setoriais. O Brasil conta com uma combinação de recursos: biodiversidade, potencial de geração de energia limpa, disponibilidade de recursos hídricos, patrimônio florestal sem comparação no planeta, abundância de terras férteis, dentre outros, que o coloquem em posição privilegiada para desenvolver-se de forma economicamente viável, ambientalmente sustentável e com inclusão social. É fato que as transformações requeridas pela Agenda de Desenvolvimento Sustentável dependem de investimentos públicos e privados, além de métodos inovadores na gestão dos negócios. O contexto doméstico é hoje dominado pelas preocupações crescentes com a perda de competitividade da indústria brasileira. Para aprofundar sua contribuição ao desenvolvimento sustentável, a indústria precisa contar com ambientes regulatórios e institucionais favoráveis às transformações produtivas e aos investimentos requeridos. Os temas relacionados à sustentabilidade dos padrões de produção e consumo ainda não foram adequadamente integrados à agenda da política industrial e de inovação no Brasil. Em consequência, estas políticas não geram incentivos para que as empresas privadas incorram nos custos e riscos inerentes aos investimentos necessários à transição para uma produção sustentável. Já irei concluir, senhora presidente. Pesam as distorções do sistema tributário brasileiro, os elevados custos e as dificuldades de acesso ao crédito de longo prazo no Brasil, os escassos instrumentos da política de pesquisa e desenvolvimento para a sustentabilidade, a instabilidade, inadequação e administração dos marcos regulatórios na área ambiental, a insuficiência e precariedade dos serviços de infraestrutura, a insuficiência dos investimentos em educação e em qualificação dos trabalhadores, bem como a obsolescência da legislação do trabalho. Senhora presidente, para finalizar, ressalto que devemos encarar e discutir a questão ambiental dentro de perspectivas mais amplas que a do desenvolvimento nacional e dos interesses nacionais. Há uma dimensão que é da humanidade, em um contexto marcado pelos interesses nas agendas internacionais. O grande desafio é manter vivo o espírito de negociação e cooperação, que tem gerado, ainda que com muitas dificuldades, compromissos de países desenvolvidos e em desenvolvimento, no enfrentamento de desafios globais para a erradicação da pobreza e da miséria, a mitigação da mudança climática, entre outros. Já não se questiona a ideia da responsabilidade coletiva na articulação de um futuro sustentável. Torçamos para que essa ideia se traduza em ações concretas e que assim possamos garantir às gerações futuras o legado de um planeta mais justo, próspero e ambientalmente equilibrado. Muito obrigado. Eu agradeço pela tolerância, senhora presidente.